Shalom, meus amados, Rei Irene do Querido Jesus Cristo, Adelfo, paz e graça do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos estompar mais uma falácia de opositores das Escrituras, de embusteiros que querem alienar a mente de vocês, colocando contradição onde não existe. Por quê? O tema é o seguinte: existe contradição entre Mateus 24 e Apocalipse sobre a volta de Yeshua. Os textos centrais, principais, que vamos falar aqui é sobre Mateus 24 e Apocalipse 19. Uma crítica de patetice, fanfarronice é feita, e estes opositores afirmam o seguinte: existe uma contradição entre Mateus 24 e Apocalipse sobre a volta de Yeshua. O argumento é basicamente falando o seguinte: Mateus 24, Jesus volta sobre as nuvens, e Apocalipse 19, ele volta montado em um cavalo branco. Segundo essa patetice de Capes, os dois textos estariam descrevendo duas voltas diferentes ou contraditórias de Yeshua. Mas, ao analisarmos os textos dentro do contexto da literatura profética, percebemos que essa objeção surge de um erro básico e de alienação de quem talvez não esteja mais com seus remédios em dias. E o erro é o seguinte: interpretar linguagem simbólica como se fosse uma descrição literal fotográfica. Em Mateus 24:30, Yeshua declara: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse versículo não é uma criação nova de Yeshua. Ele está citando diretamente uma profecia existente no Taná. Referência principal: Daniel, capítulo 7, versículo 13. E eis que vinha com as nuvens do céu, com o Filho do Homem. Nesse sentido, a linguagem das nuvens já era um símbolo de autoridade divina e manifestação gloriosa. Na Bíblia hebraica, ou cânone judaico, ou no Antigo Testamento, vir nas nuvens é linguagem associada ao próprio Deus também. Por exemplo, em Salmos 104, versículo 3, está escrito aí. Observe, estude e leiam direitinho. Em Isaías 19, versículo 1, prestem atenção no que o texto diz. Portanto, a imagem de Mateus 24 está dizendo algo teológico. O Filho do Homem aparecerá com autoridade divina. E o que Apocalipse realmente descreve sobre isto? Observe a visão de Apocalipse 19, versículo 11, que diz o seguinte: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Amém, né? Aqui encontramos outra imagem que comunica algo específico. Yeshua aparece como rei, conquistador e juiz das nações. O erro hermenêutico que nós podemos observar sobre essa patetice de argumento, de afirmação, é o erro de assumir algo completamente equivocado. Imaginar que textos proféticos funcionam como relatórios jornalísticos de um evento físico, mas a literatura apocalíptica funciona de outra maneira. O que ela usa? Metáforas, símbolos, imagens teológicas. O próprio livro de Apocalipse é explicitamente simbólico. Por exemplo, Yeshua aparece com espada saindo da boca, olhos como chama de fogo, 7 estrelas na mão. São símbolos teológicos. Mateus e Apocalipse usam o mesmo Taná, e este é um ponto decisivo. Os dois textos usam a mesma base veterotestamentária. Mateus 24, por exemplo, ecoa o capítulo 7 do livro de Daniel. Zacarias, capítulo 12. Isaías, capítulo 13. Já o livro de Apocalipse, e no seu capítulo 19, ecoa fortemente os livros de Isaías 63, quando vemos a imagem do guerreiro. Salmos capítulo 2, nós temos ali Rei das Nações. O livro de Zacarias, por exemplo, no seu capítulo 14, o Senhor que vem para guerrear. Ou seja, ambos estão descrevendo a mesma realidade escatológica, mas usando imagens diferentes da tradição profética. O próprio Apocalipse também fala das nuvens, porque aqui fica um estompe. Eu poderia estompar essa balela dele com apenas um versículo, porque patetas, fugitivos do manicômio, que gostam de pousar de teólogo, que não são nada de teólogo, não sequer
conhece as Escrituras, e nem um livro que se opõe como o livro de Apocalipse. Aí vem aquela pose, gente, ninguém fala isso pra vocês. O livro choca um com o outro. Vocês não estão entendendo. Isso aqui eles não vão falar para você. Pois é. Isso aqui também, ele não vai falar para vocês. Sabe o quê? Porque ele disse, em Mateus 24, Yeshua vem sobre as nuvens. Já em Apocalipse, ele vem montado num cavalo branco. Vocês não estão vendo que isso é contraditório? Pois é, porque a Mateus 24 fala uma coisa. A volta dele é sobre as nuvens. Tá bom. E o que dizer de Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Vamos estompar essa balela de uma vez logo por todas, né? Não adianta chorar. Nós vamos ver agora aqui um detalhe, que a patetice, a alienação do fugitivo de Capes, ignora. Apocalipse também diz que Cristo vem nas nuvens. Apocalipse 1, versículo 7. Meu Deus do céu. Gente, sabe, cara, chega a ser deprimente. O que o texto diz? Eis que vem com as nuvens. Gente, tem que dar risada, cara. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Foi pro beleléu, foi de arrasta, foi pro ralo, pro beleléu essa patatice. Estupado. Apocalipse. Há uma contradição. Mateus 24 diz que vem sobre as nuvens. E Apocalipse também. Eis que vem sobre as nuvens do céu e todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. Beleléu. Vocês estão vendo a vergonha que é ser seguidor de um cara desse? Acho que ele deveria ser mais vergonhoso um cara desse estar nas redes sociais falando besteira. Mateus fala das nuvens. Apocalipse também fala das nuvens, meu Deus do céu. Caraca. Gente, eu nem acredito que eu tô tendo que... Rapaz, isso demonstra que não existe contradição, meus amigos. A visão do cavalo branco simplesmente acrescenta outra dimensão simbólica da mesma vinda. Existem diversos estudiosos que reconhecem essa complementaridade simbólica. E entre estes, eu poderia citar para vocês o grande PhD, super conhecido Billy Craig Kenner e o Richard Buchan, eruditos conhecedores das Escrituras. Eles explicam que Apocalipse combina múltiplas imagens do Antigo Testamento para descrever o triunfo final de Yeshua. Isso é claro. Portanto, meus amados, a alegação de contradição entre Mateus 24 e Apocalipse não se sustenta. Mateus descreve a volta de Yeshua com a imagem das nuvens, baseada em Daniel 7. Apocalipse descreve a mesma realidade com a imagem do rei guerreiro montado em um cavalo branco, baseado em Isaías, por exemplo, capítulo 63, Salmos, capítulo 2 e alguns outros textos, porque o Apocalipse traz mais de 1000 alusões do Antigo Testamento. Não são duas voltas diferentes, não são contradições, não há contradição. São duas imagens proféticas complementares da mesma manifestação gloriosa do Mashiach. A Bíblia frequentemente faz isso. Ela descreve a mesma verdade teológica por meio de múltiplos símbolos proféticos. Um estampado. O que é fácil estampar? Patetice, sabe? Uma mistura que diz, sabe? Você fica, acha engraçado e ao mesmo tempo fica assim, perplexo como que pessoas são idiotizadas por esses embusteiros, gente. Meu Deus do céu. Mais do que claro que é um embusteiro, não sabe nada, só querem levar vocês à alienação e oposição das Escrituras, assim como alguns, como os céticos e liberalistas, tá bom? Shalom para vocês, obrigado. Shalom, shalom, tchau, tchau. Inscreva-se, deixa o like, ajuda aí, contribua para o canal. Shalom, galera.